na ultrassonografia você tem aquela jogada, definição de imagem e profundidade. Se você aumenta a definição de imagem, perde profundidade. Se você quer mais profundidade, perde definição de imagem. Então, se você tem um paciente grande, você vai precisar fazer coisas profundas. Então, você não vai ter qualidade de imagem. Se você botar uma sonda linear ali, você vai ver só a superfície do baço, você não vai ter profundidade com qualidade. Então, para ser humano até que pode, você faz um equipamento de qualidade mediana, mas na veterinária, que você tem coisas pequenininhas, é ali que a gente precisa dos equipamentos de ponta com uma qualidade para poder concluir, fechar diagnóstico de lesão de parede intestino, de ureter, de nódulo em adrenal, em tireoide, paratireoide, a gente já está conseguindo fazer tudo isso na veterinária, tá? A ultrassonografista, né, que trabalha com os gatos, é essa no caso, né? Uma pessoa bastante equilibrada que quer discutir um caso clínico no sábado à noite, né? O tutor do gato sou eu, né? E essa brincadeira dele estar nessa posição é porque o que acontece? É um tutor extremamente exigente. Vocês que estão na prática já sabem, já sentiram, né? Ele é exigente, ele se pega nos detalhes, porque ele precisa confiar naquele profissional que vai, enfim, orientar o que vai ser feito com o gatinho dele. Mas é um tutor extremamente fiel e extremamente comprometido. Então, a gente não pode criar esse pensamento que alguns colegas, enfim, alguns ainda têm, de que é o gateiro, com um tom pejorativo. Isso não é uma verdade. São pessoas que são apaixonadas pelos seus pets, como os tutores de cães também, mas que têm esse perfil, talvez pelo temperamento do gato ser um pouco diferente, que não demonstra o carinho de uma forma muito descarada como o cachorro, e talvez as pessoas que têm esse perfil acabem se identificando, enfim. Não sei a explicação, não sou estudiosa sobre isso, mas é só para destacar a importância de ter esse tutor do nosso lado, porque no final das contas, independente de temperamento, enfim, se eu concordo ou não, temos todos o mesmo objetivo, que é que aquele paciente tenha um diagnóstico, tenha um tratamento e fique bem. Estamos do mesmo lado do barco, tá? E o veterinário de gato, que é o que recebe o laudo ultrassonográfico, provavelmente são alguns de vocês que estão assistindo, essa é a doutora Paula Gazé, uma pequena homenagem a uma grande amiga gateira, e que é aquele veterinário também extremamente exigente. Não que do cachorro não seja, do cachorro é. Né? Como eu falei para vocês, esses slides são... Estou colocando numa ótica ampliada só para destacar essas particularidades do exame ultrassonográfico do gato. Então, o veterinário dos felinos, ele tem esse perfil, né, de demorar a ganhar confiança de quem está dando apoio diagnóstico, né, de muitas vezes pegar um laudo e ver uma conclusão e, de acordo com a parte clínica laboratorial, ele até interpretar diferente. Um bom embasamento clínico laboratorial também está ok, muitas vezes eles são assertivos, tá? E é assim que acontece o nosso cenário. Essa sou eu, né, quando eu era criança, mentira, não sou eu não. Quando crescer, queira ser veterinário, gato maravilhosamente com essa carinha. Bom, vamos seguindo aqui. Tentar passar, são bastante slides, eu vou passar rápido. Quem quiser os slides depois, é só falar com as meninas da organização que eu mando por e-mail, tá? Para vocês terem acesso ao conteúdo escrito. Mas o que acontece? A ultrassonografia, a gente vai falar sobre a ultrassonografia modo B, bidimensional, que é essa TV fora do ar que vocês acompanham. Eu não vou entrar em detalhes de Doppler, que seria também uma grande aplicação do exame ultrassonográfico para ver essa parte vascular do rim, né, que muitas vezes pode estar alterada nos quadros da doença renal, principalmente nos quadros agudos, né? Mas esse modo B é o que a gente usa na rotina. Então, o que é isso? É um método de referência para avaliação da anatomia do rim felino. O que é a ultrassonografia, pessoal? É nada mais, nada menos do que um exame anatômico. É você olhar e descrever a anatomia daquele órgão, tá? E, obviamente, que você não pode, como profissional, avaliar de acordo com a sua vontade, com seus parâmetros. Existem parâmetros de avaliação definidos para que todas as pessoas que fazem a ultra sigam esse checklist para que, no final das contas, a gente tenha um laudo técnico, tá? Com uma boa avaliação anatômica. Então, a gente tem vários parâmetros, isso vocês já devem ter visto nas aulas de imagem. Esses parâmetros são importantes, mas, na minha opinião, o mais importante é a arquitetura. O que é a arquitetura? É o desenho do órgão. Você olhar um órgão e ver a arquitetura mantida, preservada, significa que a estrutura daquele órgão está mantida. Então, é através da análise dessa arquitetura que a gente consegue, muitas vezes, quando dá para fazer isso, sugerir um diagnóstico mais específico para uma doença, por exemplo, um rim
com uma hidronefrose, a pelve renal fica tão estendida que a arquitetura se altera de uma forma específica, a ponto de eu falar, esse rim está aumentado porque a pelve está muito dilatada. Ele tem um quadro obstrutivo e ele tem uma hidronefrose. Então, é uma alteração de arquitetura específica que eu fechei um diagnóstico, tá? Agora, a grande maioria das doenças, não só renais, mas em outros órgãos, podem alterar a arquitetura e não de uma forma específica. Então, eu percebo que aquele rim ou que aquele baço, enfim, está muito alterado, que a arquitetura, o desenho interno se perdeu, ou seja, existe um quadro agressivo acontecendo ali, mas não dá para dizer o que é. Pode ser uma lesão crônica, já pode ser uma lesão agudizada já com contaminação, quadro infeccioso ou uma neoplasia. Tá? A maioria das lesões a gente precisa fazer um paralelo com dados clínicos e laboratoriais para direcionar bem para o diagnóstico. Vocês vão ver isso muito em todos os assuntos que falar sobre ultrassom, tá? É um método inócuo de fácil acesso à ultrassonografia, a gente não usa contraste, então o paciente pode fazer em qualquer momento, em qualquer estágio da doença renal dele, porque não usa radiação, enfim. O que a gente tem como rotina, né? A ultrassonografia é o método de eleição, mas a gente também tem ainda a radiografia, temos a tomografia também como método de imagem, e com aplicações e indicações muito específicas. A ultra é rotina, porque a gente consegue ver, a gente vê rim, a gente vê ureter, a gente vê bexiga, vê uretra proximal, a bexiga. O raio-x, ele hoje é utilizado para questões muito pontuais, porque ele não mostra arquitetura, ele é um estudo de sombras e silhuetas, né? A tomografia já é um raio-x, não é um raio-x, ela usa radiação, né? Enfim, é um exame de tomografia, mas ele já dá detalhes mais específicos da parte interna do órgão, você tem a capacidade lá de ler as imagens com os filtros, reconstruir, quer dizer, você vai muito além dos diagnósticos. A grande questão, e que acaba limitando um pouco, é que o paciente, para fazer a tomografia, ele precisa ser sedado, e o contraste utilizado, que é a partir dele que a gente tira grandes informações, é um contraste que é à base de iodo e é nefrotóxico. Então, esse paciente renal que está numa crise, está em azotemia, está com a doença renal agudizada, a gente precisa pesar custo-benefício de colocar ele na tomografia ou na ressonância, enfim. Não que não vá fazer, tem situações que precisa fazer, mas a gente precisa entender se o benefício vai ser maior do que o custo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Não com o objetivo de avaliar rim, mas a minha gatinha com 20 anos, ela fez uma tomografia aos 20 anos, ela é super renalzaça, né? Mas a creatinina naquele momento ela estava compensada, porque ela precisava fazer como se fosse um escaneamento, né? Escanear, ela teve um sarcoma, né? De patinha, né? De aplicação, e a gente precisava entender o que estava acontecendo. Ela ia fazer a radioterapia e ela precisou fazer umas 2 ou 3 sessões de tomografia. Então, foi sedada, fez o contraste e ela não descompensou da parte renal. Mas que a gente precisa realmente ter esse cuidado para que o objetivo final seja alcançado. Um diagnóstico, o paciente consiga, enfim, ter o seu tratamento, né, e não sair da condição de estabilidade, tá? Quais são os objetivos do exame ultrassonográfico, né? Não só do rim, mas de qualquer órgão. É um exame anatômico. Então, é avaliar a anatomia. Esse é o objetivo, né? Isso nas aulas que quando eu tinha o prazer de estar com vocês, né, na rotina, eram as primeiras 2 aulas. Se a resposta, a sua suspeita sobre uma doença, se aquela doença específica que você está achando não altera a anatomia dos órgãos, talvez não seja interessante você utilizar o diagnóstico por imagem como primeira opção. Talvez usar para descartar coisas. Então, eu estou suspeitando de uma doença que não altera a anatomia, mas vai que tem outra coisa junto, vai que não é. Aí eu peço o exame de imagem. Então, com um pensamento prévio, com um questionamento, com um objetivo. Tudo na vida é objetivo, tá? Então, a gente, quando pede ultrassom para ver a parte urinária, a gente está querendo um estudo anatômico, ver se o órgão está alterado anatomicamente, tentar determinar o grau de alteração discreto, moderado, acentuado, que é bem subjetivo. O nível de alteração anatômica não é igual à gravidade do quadro, cuidado com isso. Óbvio que se é um órgão muito alterado, você fica, meu Deus, eu imagino que tem um quadro ali agressivo acontecendo, mas gravidade não é só imagem, não é só anatomia. A gravidade é a anatomia, mas principalmente laboratório. Para dar um exemplo, você pode ter um paciente com uma anemia muito grave, muito acentuada, e uma ultra abdominal sem alteração nenhuma. É um paciente que está em estado grave, mas que a ultra não tem alteração. Ou o que acontece no rim.
aqui está até escrito errado, alteração antômica e anatômica, o que acontece no rim e o que acontece em qualquer órgão que está alterado cronicamente. Se eu tenho uma doença crônica, isso em gato acontece no pâncreas, principalmente, e acontece nos rins. Você tem muitas vezes fibrose, você tem perda de arquitetura, você tem muitas vezes retrações na cápsula, cistos. Tudo isso altera muito a anatomia. E você olha e você fala, meu Deus, esse órgão está muito alterado. Mas como é crônico e como muitas vezes o órgão compensa, esse paciente está estável, ele não está grave. Então, cuidado com isso. Muitas vezes a gente escuta isso do tutor. Doutora, mas é grave? E a gravidade não é imagem em muitas situações. A não ser assim, estou vendo uma pancreatite agudizada, aguda, um pâncreas muito aumentado, edemaciado e uma peritonite absurda. Eu imagino que seja grave, né? Um rim que está com uma hidronefrose acentuadíssima, com um conteúdo interno com muita celularidade, que parece um pus, uma reação, uma peritonite focal, eu imagino que tem uma gravidade ali. Mas, assim, alguns marcadores mostram essa gravidade, mas nunca é só a imagem, tá? Outra questão de objetivo do exame é identificar os sinais ultrassonográficos de agravamento do quadro. Então, assim, vamos guardar só essa parte. Só essa parte não. O exame ultrassonográfico é um exame anatômico, então a gente faz essa descrição. Não necessariamente muita alteração anatômica é um quadro grave, mas existem algumas coisinhas alteradas, alguns marcadores que, quando presentes, a gente consegue imaginar que o quadro está grave. Foi o que eu acabei de falar, tá? Então, esses sinais ultrassonográficos de agravamento do quadro, a gente vai dar um destaque mais para frente, que eu acho importante vocês, como clínicos, prestarem atenção neles quando estiverem presentes nos laudos, tá? Porque a gente tem na rotina, o ideal é ter uma proximidade do profissional que apoia vocês clínicos, quem faz a ultra, quem faz o laboratório. O ideal é que a gente conseguisse falar a cada exame, para falar, ó, doutora, preste atenção nisso, mas a rotina não permite. Então, o clínico, né, o especialista, que está acostumado a pedir os exames, à medida que o tempo vai passando, ele vai identificando as alterações que ele vai precisar prestar mais atenção. Então, vamos falar um pouquinho sobre elas, tá? E essa frase que eu amo, objetivo é tudo na vida. Quem não sabe o que busca, não identifica o que acha ou quando acha. Então, você está precisando de alguma coisa, você não sabe o que é. Então, você passa por aquilo e a vida que segue, você perdeu a oportunidade. Então, ter esse caminho, né, de por que eu quero essa ultra? Por que eu vou pedir? Gente, tudo na vida é objetivo, atenção, tá ali de corpo e alma, e não mecanizar as atitudes. Mecanizar o nosso ofício, né, lidando com vidas, é criminoso. A gente não pode fazer desse jeito, né? Isso pelo nosso propósito de médicos veterinários. E segundo, porque a gente está dentro de uma modalidade onde a gente não tem recurso público, né, hospital público de rotina, planos de saúde, coisas que nos permitam pedir os exames que a gente quiser, né, viajar do jeito que a gente quiser, para depois sentar e juntar os dados todos. A gente tem que dar tiro certo. A gente tem que pedir exame certo. Na verdade, obviamente, não é isso que acontece na rotina, a gente investiga os casos, mas cada passo mal dado, sem objetivo, sem investigação, cada ultra que não precisava pedir, né, você tem ali tira do orçamento daquele tutor R$200, R$100, que vai fazer falta na hora que você estiver chegando perto do diagnóstico. Então, pela questão do propósito como profissional, que é bem-estar e diagnóstico rápido daquele paciente, como também por questões financeiras mesmo, né, do orçamento do tutor, que nem sempre vai estar disponível para fazer os exames todos, né, vai poder fazer os exames todos. Com relação à técnica de exame, a gente já falou bastante sobre isso, né, todos os cuidados que a gente tem com o gato, gel aquecido, né, isso é muito específico, né, para o gato virar e falar assim, ok, você tem 5 minutos. E essa questão importante de tentar deixar, não é frescura, não é exagero, não é para botar no Instagram, não é para fazer uma novela para o tutor, nada disso. Isso é importante. Para que o gato, primeiro que a gente gosta da espécie que a gente está trabalhando, a gente não quer que ele sofra ali, por mais que já esteja sofrido, né? A gente sofre junto. Mas também porque nós somos profissionais e um paciente que colabora é um paciente que deixa fazer o exame, a gente faz o exame melhor. Então, por questões de gostar e por questões de ser inteligente, eu preciso que o gato esteja do meu lado e deixe eu fazer o exame. Então, tudo isso que acaba circundando o exame do felino é necessário para esse nível de, eu não diria relaxamento, porque dificilmente um gato fica relaxado, mas que não fique no auge do estresse, né? E aí, o que acontece? Sobre a rotina, né? Você começa olhando a bexiga, você começa olhando... Na verdade, a rotina é o gato.
Eu tenho sempre uma conversa nos primeiros 5, 10 minutos de exame, que é para o gato tentar entender o que está acontecendo, me olhar, ver que eu estou me esforçando ali, e eu vou coletando informações com a tutora e com o pedido do veterinário para tentar entender quais são os objetivos principais. Eu sempre olho tudo, a ultra é sempre abdômen total, mas eu começo pelo órgão de ereição, porque ali naqueles primeiros minutos eu conto com a colaboração maior do gato. Então, por exemplo, um gato que está com azotemia, eu já começo vendo o rim, porque eu provavelmente vou ter que ver o ureter, pode dar um pouco mais de trabalho. Um gato ictérico, eu já começo no fígado, porque eu preciso ver se é uma lipidose, eu preciso ver se é uma obstrução biliar, incomoda a região, o gato está com náusea. Então, eu preciso que naqueles primeiros 5 minutos eu tenho o gato do meu lado para poder chegar nesse diagnóstico, mas eu sempre vou olhar tudo, tá? Eu não vou perder tempo falando aqui. Quem quiser esse material, eu disponibilizo para vocês. São os parâmetros de avaliação do ultrassom, tá? Tamanho que a gente usa. Aqui eu só queria destacar isso aqui. A gente fala isso muito na rotina. Vocês sabem a diferença disso? Ó? A diferença de definição córtico-medular para relação córtico-medular. A definição é a capacidade de diferenciar cortical de medular. Então, eu consigo diferenciar as duas camadas, porque elas têm cores diferentes. A relação córtico-medular é a proporção entre as duas camadas. Elas têm que ter a mesma espessura, então a relação de 1 para 1. Então, o que significa dizer? Eu posso ter um rim que tem uma definição córtico-medular preservada, ou seja, eu consigo ver medular de uma cor e cortical de outra, a ponto de diferenciar, mas uma está espessa e a outra não. Então, eu perdi essa relação. A relação alterou, tá? Vou botar aqui nessa parte mais didática. Ó, a diferença aqui para guardar, né? Aqui seria um rim normal, esse azulzinho a cortical e o lilás a medular. Então, se eu faço a espessura, eles têm que ter a mesma espessura, mais ou menos meio centímetro. Então, esse rim aqui tem uma definição córtico-medular preservada, eu consigo ver cortical de uma cor e medular de outra, lembrando que é ultrassom, então em preto e branco, né? E a relação tá legal, porque tá 1 para 1, meio, tá? Esse outro rim aqui, olha só, a cortical tá super espessa e a medular tá fina, então alterou a relação. Não tá de 1 para 1, mas a definição tá normal, porque eu consigo ver a cor da cortical e a cor da medular, tá? E esse paciente aqui, esse rim aqui, né, eu consigo ver, ter mais ou menos... Isso é didático, mas na prática é diferente. Vou falar sobre a prática, tá? Só para vocês entenderem e fixar a relação e definição. Esse rim aqui, por exemplo, eu tenho a proporção ok, tá? Então, meio, a relação tá ok, mas a definição, a cor misturou. Então, a definição tá alterada. Isso é para entender, na prática, o que acontece. À medida que você tem um espessamento da cortical, você obrigatoriamente vai ter um infiltrado também de ecogenicidade na medular. Então, você vai ter perda da definição, perda da relação com perda da definição. Então, a doença renal crônica avançada, classicamente você vai ter alteração na relação e alteração na definição, porque o rim vira meio que como uma coisa só, né? Tudo, ele acaba tendo um aumento difuso da ecogenicidade, tá? Então, isso é a visão prática. Aqui a imagem de um rim normal, né? A cortical e a medular. E aqui o corte transversal mostrando a pelve, tá? Cortical, medular. Vou passar aqui. Vamos falar sobre as principais enfermidades? E o que eu dividi em termos didáticos, pessoal? Porque assim, olha só. Eu sou ultrassonografista, eu faço um laudo técnico, descritivo, todos aqueles parâmetros que vocês acham chato pra caramba, né? E isso é a minha formação, eu tenho que fazer esse laudo. Mas há quase 15 anos eu trabalho dentro de um hospital veterinário, que é o Instituto IEMEV. E eu aprendi com o Instituto, com os meus colegas, os especialistas, enfim, os veterinários clínicos, com o quanto que é gratificante você realmente ajudar e aplicar o seu exame para aquele paciente. Então, não é virar e falar assim, a cortical está hiperecóica, o clínico vai falar, tudo bem, mas é por isso que o gato não come? É por isso que o gato vomita? Isso explica o que o gato está apresentando, Ju? O que é isso? O que é essa cortical hiperecóica? Tá? Então, por que eu estou falando isso? Quando você está dentro do cenário da doença renal, eu dividi didaticamente isso aqui, ó.
em duas questões aqui. Você vai avaliar o rim desses gatos. Você tem alterações no parênquima renal e alterações no sistema coletor, ou seja, pelve e ureter, tá? A gente está falando do rim ainda. A gente avalia igualmente tudo, né? E as alterações do parênquima renal é alteração de cortical, alteração de medular, cisto cortical, fibrose, cálculo, enfim. E é uma variedade de imagens, e a maioria é crônica, né? Mas você tem diversos, rim aumentado, rim diminuído, cortical espessa, cortical fina, cortical heterogênea, cortical com cisto. Não tem uma imagem clássica. Vocês vão ver uma série de imagens ao longo aqui desses slides e na vida de vocês. E não necessariamente essas imagens alteradas de imagem vão estar refletindo na parte funcional. A gente já falou sobre isso, tá? Então, muitas vezes, eu vou ter um rim muito alterado no parênquima, e na hora que você fizer a bioquímica vai estar normal, um pouco alterado, e não vai explicar o que o tutor te procurou, que é o que acontece na maioria das doenças. O gato para de comer, o gato vomita, o gato está quieto. E você, muitas vezes, até chegar aos exames laboratoriais, até chegar a outra, você não tem muito como ter tanta suspeita, né? Então, essas alterações do parênquima renal são importantes, mas muitas vezes elas são inespecíficas e não necessariamente vão estar acompanhadas de alterações funcionais e não vão explicar o que o gato está apresentando. Mas essas alterações no sistema coletor, e aí a gente pensa principalmente nas questões obstrutivas, elas vão ter um impacto direto na função. Principalmente nos quadros bilaterais, que são 2 rins, ou quando o rim que tem alteração no sistema coletor é o funcional, porque o outro é crônico, não está segurando, não está conseguindo trabalhar, tá? Então, essas alterações, não é que uma é mais importante que a outra, não é isso. Mas a ultra tem a capacidade de pegar essas alterações no sistema coletor e, de fato, explicar para o clínico, olha, ele é um paciente renal, é crônico, mas tem um quadro obstrutivo e isso está comprimindo o parênquima renal. E isso provavelmente explica essa azotemia, já que é bilateral, ou o outro rim que não tem obstrução é muito atrofiado, muito pequenininho. Então, aqui a gente consegue realmente aplicar o exame e ajudar o clínico a mudar a conduta dele. Então, não é só um paciente renal que ele vai ter que fazer lá o suporte. Ele provavelmente vai ter que desobstruir esse ureter. Ele vai ter que fazer uma cirurgia, ele vai ter que entrar com um protocolo medicamentoso para alargar o ureter, ele vai ter que botar um bypass, um CIDOS, né, um catéterzinho, enfim, dependendo do que estiver acontecendo, tá? Então, vamos nessa parte que a gente vai dar um destaque maior, que eu acho que é a grande ajuda do ultrassom para ver os rins, né? Todas essas doenças que a gente pode ver, né? Vou passar rápido aqui, porque, na verdade, assim, gente, eu busco na minha vida simplificar as coisas para a gente deixar complexo aquilo que é complexo mesmo e que, de fato, conversar e falar sobre vai ajudar de alguma forma, né? Então, assim, a gente tem as nefropatias agudas, crônicas, congênitas, neoplasia. Eu botei essa parte de nefropatias e virose só para a gente dar um destaque, mas muitas vezes as imagens vão se misturar. A gente não vai ter o diagnóstico ultrassonográfico se o quadro é neoplásico final, né? A ultra não fecha o diagnóstico. Se o quadro é agudo, se o quadro é crônico, a gente tem imagens compatíveis com, mas para fechar são outros exames junto com a ultra. Nefropatia aguda e crônica, a definição não é ultrassonográfica, tá? Nos quadros agudos, não vai ser a maioria dos pacientes que vão chegar para a gente, vocês sabem disso, né? Lá é o primeiro slide. A maioria é doença renal crônica, esses gatos são assintomáticos, vão evoluindo. Quando chega para você já numa condição clínica, já é uma doença avançada. Mas, eventualmente, pode acontecer, gato que come lírio, que se intoxica por alguma coisa, né? Ou até mesmo um quadro obstrutivo de ureter, um paciente que tem cálculo, mas não é um doente renal. Cálculo, embora esteja associado à doença renal crônica, não é um determinante. Obstruiu, agudizou esse rim, tá? Então, são esses agentes que podem estar envolvidos no quadro renal agudo. Em termos de imagem, a gente não vai fechar pela ultra, mas se a gente pudesse falar como fica esse rim agudo, é basicamente o rim aumentado, tá? Tamanho aumentado, porque ele estava bem, estava tudo legal e sofreu uma senhora agressão. Ele fica inchado, mas esse tamanho pode estar normal também. Às vezes eu vejo a cortical espessa, mas pode estar normal. Às vezes eu vejo a ecogenicidade cortical aumentada, mas pode estar normal ou diminuída, né? E a definição córtico-medular está preservada, tá? Você vê, porque a princípio é um rim agudo. Muitas vezes a gente vê uma pielectasia, que é uma dilatação de pelve mais discreta, porque o rim inchou. E aí eu queria só destacar uma questão aqui.
Como eu estou dentro de um hospital, muitas vezes eu estou fazendo esse ultrassom e o gato já tem uma bioquímica renal, né? E o clínico está ali ansioso, porque está com 20 de creatinina. E a gente entra com ultrassom, que é renal, a gente sabe que está no quadro agudizado ou agudo, a gente sabe, a gente precisa entender que imagem de rim é essa. Quando a gente se depara com o rim só aumentado, os clínicos muitas vezes comentam assim: ai, que bom, o rim não está feio, né? Na verdade, eu acho que esse tipo de informação não é positiva também. Porque um rim agudo, né, um rim normal, e que só está aumentado, está com 20 de creatinina, significa que o agente agressor é muito potente. É diferente de um rim crônico, que às vezes uma gotinha que faltava é o agente agudizador. Óbvio que se é um rim muito alterado, muito crônico, ele pode não sair desse quadro, né? Mas também você estar diante de um rim normal, só aumentado, numa creatinina de 20, não significa que o quadro seja menos grave. Que bom que esse rim está assim. É sinal que tem um tsunami acontecendo ali. Quem é esse agente? Vai dar tempo da gente agir, né? Ó, aqui algumas imagens de rim, né, que estão só aumentado de tamanho, né? Então a gente vê a pelve um pouquinho distendida, seria o rim apenas inchado. Ah, Ju, qual é o tamanho desse rim aumentado? Depende do porte do gato, né? Então, mas assim, a gente considera normal de tamanho de gato até 4,5, 4, dependendo, mas assim, não é eu nunca gosto de me prender em valores, né? De número. Depende do gato. Então, você tem um Maine Coon 4,8, se é um Maine Coon gigante, tá até dentro do normal. Mas se você tem um sem raça definida, mais minhonzinho, 4,8 é uma senhora nefromegalia. Então, depende do porte do gato, né? A doença renal crônica, o rim crônico, é o que a gente vai ver mais, né? Então, a gente já falou sobre isso, é um curso mais silencioso, tem várias causas, e o tipo mais comum é a nefrite túbulo-intersticial. Linfócitos, plasmócitos e fibrose são na parte histopatológica, é o que a gente encontra quando faz esse tipo de avaliação. Não tem uma imagem clássica, mas se a gente tivesse, como é que seria? Normalmente o rim diminuído. Você tem um aumento da ecogenicidade difusa, porque a cortical, no momento inicial, ela fica espessa, ela fica mais grosseira, mais hiperecóica. A medular também vai aumentando a ecogenicidade, então você começa a perder a relação e perder a definição córtico-medular, tá? Começa a aparecer os cálculos e as mineralizações, e eles são importantes, porque não é que é um determinante. Ah, todo doente renal crônico tem cálculo, mas quando você aumenta a população de gato com doença renal crônica, você aumenta a incidência de cálculo. Tem relação. E qual é a questão do cálculo? O cálculo tenta ganhar a vida dele. E se ele ficasse parado quietinho na dele, não abrisse a boca para viver, mas não, ele quer descer, ele quer entrar na pelve, ele quer descer para a ureter. E aí ele causa uma obstrução, e aí a doença renal avança em ritmo galopante. Então, muita atenção quando você fizer a solicitação de uma ultra de um felino ou de um cão crônico que tem cálculo, porque esse cálculo é um fator em potencial de agudização do quadro renal quando ele tenta passar e obstrui, tá? É comum a gente ver a formação de pequenos cistos corticais e fibroses nos quadros crônicos. Esses cistos de retenção, que a gente chama de retenção, são cistos associados à doença crônica. A célula ali tubular, ela acaba morrendo. Então, grosseiramente falando, tá, gente? Não sou a melhor pessoa para explicar isso, essa parte histopatológica, mas isso acontece também no pâncreas. É como que se aquele tubinho ali, né, microscópico, não tivesse, enfim, como a urina, filtrado e passar, então você começa a acumular a urina, ou o líquidozinho filtrado ali dentro. Isso acontece também no pâncreas crônico. Então você forma pequenos cistozinhos corticais que estão associados a quadro crônico, né? Na verdade, de uma estrutura tubular onde o sangue filtrado, enfim, a urina não conseguiu evoluir, passar para as próximas etapas até realmente chegar na pelve. E ali você tem esse acúmulo, mas são cistos que dificilmente ficam grandes, né? Eles não vão acumular se eles forem cistos simples mesmo, sem contaminação, e vão ficar daquele jeitinho e muitas vezes vão sumir ou outros vão aparecer e estão associados ao quadro crônico. Se o cisto começa a crescer demais, provavelmente é um cisto que está complicado, né? Enfim, tem alguma contaminação ali, ou é um cisto congênito, que tem essa evolução, tá? Contorno irregular, a pielectasia, que é a pelve distendida, e a obstrução, né, que é a hidronefrose, é um importante complicador, a gente vai falar disso mais para frente. Não vamos perder tempo agora com isso, não. As mais variadas imagens dos rins crônicos, né, um rim
todo alterado, meio ovalado, com essa fibrose aqui, área de retração, não consigo ver córtico medular. Esse rim aqui também, ó, fibrose, todo irregular. Aqui os cálculos, cadê cortical, cadê medular? Ah, Ju, eu não consigo ver nem no rim normal. Isso é outro detalhe, gente. É só trabalhar o olho que consegue ver, tá? Mas esse rim realmente está alteradíssimo. Esse piquititico aqui, com os cistozinhos, aparentemente, muitas vezes não é nem para dizer que é rim, tá? De tão alterado. A presença desses cistos corticais, cisto é bolinha preta, bolinha de líquido, tá? Muitas vezes os cálculos, né, dentro do parênquima renal. E mais cálculos, ó, cálculo é branco formando sombra, o cálculo aqui dentro da pelve, acreditem em mim, isso aqui é o rim, né? Cálculo branco e pericóico. E alguém já ouviu falar em pseudocisto perinéfrico? Já ouviram falar? O que é o pseudocisto perinéfrico? É uma complicação de um quadro renal. Na verdade, ele é um acúmulo de líquido no espaço subcapsular. Aqui seria um pedacinho do rim amassado, a cápsula do rim descolou. Ela está isso aqui tudo. Isso aqui é um líquido subcapsular. Ele começa pouquinho, né? Vai separando e com a evolução do quadro, fica o rim boiando dentro desse pseudocisto. A gente chama de pseudocisto porque ele parece um cisto ao redor do rim. Então, seria um cisto perinéfrico. A gente chama de pseudo porque cisto, na histopatologia, ele precisa, na cápsula, né, ter um epitélio ali revestindo. E, na verdade, isso não tem, é uma cápsula renal. Então, por isso, pseudocisto perinéfrico. O que é ele? A gente não sabe, né? Na verdade, tem algumas possibilidades, né? Pode ser sangue, hemorragia, pode ter a ver com linfoma, mas a grande maioria está associada à doença renal crônica. Quando você faz a coleta do líquido, é um transudato, um transudato modificado, não é algo muito específico. E acredita-se que pode ter relação com os capilares linfáticos que não estão conseguindo drenar esse filtrado renal. Enfim, tem algumas teorias, é associado ao quadro crônico, mas a minha opinião particular, há alguma coisa, com certeza a gente não sabe, que seria o gatilho para isso acontecer. Por quê? Se você pega a quantidade de gatos com doença renal crônica, é um valor absurdo. Primeiros slides de hoje, é muito frequente, né? E não são todos que desenvolvem pseudocisto. Na verdade, uma infinita minoria desenvolve. Então, não é só ser doente renal crônico. Tem algum detalhe em alguns gatos que cursa com a formação desse pseudocisto e a gente não sabe o que acontece, tá? Mas é um gato que é renal e é um fator que acaba acelerando a doença renal, porque esse líquido, ele aperta o parênquima renal e esse rim vai ficando comprimido. O que a hidronefrose faz por dentro, que é dilatar a pelve, apertar o rim por dentro e matar os néfrons, o pseudocisto faz por fora. A questão é que a hidronefrose é muito mais frequente, tá? Esse aqui foi um pseudocisto perinéfrico que eu peguei alguns anos atrás, que acabou rompendo a cápsula do rim e drenando o conteúdo, que era um conteúdo jamais inflamado para a cavidade. A gatinha fez um abscesso abdominal. Eu tenho até um videozinho para mostrar para vocês. Ó, aqui o parênquima renal, o líquido em volta, uma cavidade branca reativa, mostrando a inflamação. E olha o buraquinho aqui da cápsula renal, ó, com conteúdo líquido saindo e ficando acumulado livre na cavidade. O que a gata veio para o ultrassom? Um abscesso grande, né? Esse branco em volta é a gordura abdominal, mesentério inflamado, reativo, mostrando que tinha uma peritonite focal ali. O que a gata apresentou? O que todos os gatos apresentam. Desde o gato que tem linfoma até o gato que está estressado porque o vizinho está fazendo obra. O gato vomitava e parou de comer. É isso que vai chegar para a gente em todas as doenças, tá? Depois essa gatinha, então, foi atendida, tá? Com relação às doenças congênitas, a gente tem algumas, né? Então, a doença renal policística dos gatos pelo longo, né? Dos persas, é bastante comum. É um rim com vários cistos, esses cistos crescem. É diferente desse cisto de retenção do quadro crônico. Temos a amiloidose, a displasia renal. A doença renal policística é bem característica, né? Os cistos são grandes e você vai ter um pelo longo ali, um persinho associado, né? Agora, as outras imagens das outras doenças congênitas, elas se misturam com a doença crônica. Por exemplo, a displasia renal. O diagnóstico não é ultrassonográfico. Então, o que seria uma imagem? Jovens felinos com doença renal precoce? Isso é tão frequente, gente, é tão comum, é cada vez mais comum você pegar, porque esses gatinhos,
eles estão vindo para o ultrassom já novinhos, né? Eu sou da época, pessoal, que a gente não fazia nem ultrassom, né? A gente fazia nem ultrassom. A minha época é essa. Eu não tive a disciplina de ultrassonografia quando eu fiz a UF. Não tinha, né? Então, quando a gente começou a fazer bastante, a ter equipamento, a gente pegava já esses gatos mais velhos. Então, o que a gente achava? Nossa, esses gatos estão comendo alguma ração que está fazendo. Botava a culpa na ração, né? Alguma ração que está fazendo mal. O que está acontecendo? E aí, conforme a ultra entrou na rotina, o ferrino ganhou importância, né, os tutores superconscientes, nós veterinários entramos nessa de diagnóstico precoce, medicina preventiva, vamos investir na saúde, começamos a pedir ultra de gato novo, que não precisava, entre aspas, né, porque não tinha queixa. E a gente pega hoje, na rotina, gatos com rim já alterado, com 6 meses, 7 meses, e aí? Que ração é essa que o gato comeu que faz tão mal assim? Então, não é só isso, tem algo além, né? Talvez um quadro de uma displasia ou alguma questão da domesticação do gato, uma castração precoce. Enfim, tem várias teorias e eu não sei falar para vocês a que eu acredito, a verdadeira. Aí vocês vão me dizer, como clínicos. Algumas imagenzinhas que a gente já mostrou, né? Doença policística, né? Enfim, não vamos perder tempo aqui não para falar logo do sistema pielo-coletor. Sistema pielo-calicial, sistema coletor. Olha só. Quem chuta o que é isso aí? Eu espero que estejam comigo, hein? Ó, vamos voltar aqui. Olha como eu sei mexer. Ó, um rim aqui. E do nada um outro rim aqui. Quem não estiver enxergando, apaga a luz da casa, hein? Só não vai dormir. Ó, um rim aqui. E do nada outro rim aqui. Ou seja, rins, almas gêmeas, apaixonados, que inseparáveis. Que ninguém consegue separar. Rins fusionados. Uma má formação. Tá? Tentei de todas as formas. Aqui seria um rim, aqui outro rim. Tentei de todas as formas separar para ver os ureteres, para ver se eram 2 ureteres ou um ureter. Não tive essa capacidade, né, no exame. Ele, na verdade, o que acontece? Esse era o rim direito e esse era o rim esquerdo. O rim esquerdo saiu da topografia dele e foi morar coladinho com o rim direito. Rins fusionados, tá? Com relação à neoplasia, a gente tem até a ocorrência como raras, né? Embora as neoplasias nos gatos sejam bastante comuns, os linfomas, né? A neoplasia renal, o linfoma renal, dentro da quantidade de linfomas intestinais, enfim, é considerado raro, né? Não tem uma frequência alta, tá? O linfoma, sem dúvida nenhuma, é o tipo mais comum. A gente tem outros tipos, mas na rotina mesmo que a gente vê, infelizmente, são os linfomas, né? Eu hoje praticamente só atendo gato, faço ultrassom de gato e é realmente o que a gente vai ver mais, tá? Então, vamos dar um destaque para o linfoma. O diagnóstico não é ultrassonográfico. Assim como em outros órgãos, dependendo do tipo do linfoma, né? Ele pode entrar e só gerar um aumento de tamanho. Não necessariamente grandes alterações estruturais na arquitetura. Então, é o que pode acontecer com o linfoma renal. Ele normalmente aumenta o rim, altera um pouco a definição, a cortical, mas você consegue ver o rim como rim, ele não fica como uma massa, tá? Está associado à felve, né, muitas vezes, e o linfoma renal corresponde a mais ou menos 5% de todos os linfomas, tá? Como é que seria? É um rim muito aumentado, mas não é assim aumentado, doença renal aguda. É rim de cachorro no gato. Então, eu costumo usar essa faixa, a partir de 5 centímetros, tá? Eu já peguei gato com 20 de creatinina, que tinha estado intoxicado, tinha comido lírio, que parecia ser um quadro renal agudo. Não chegou a 5 centímetros do rim. Então, quando esse rim está na faixa de 5 e pouquinho, 6 centímetros, é uma nefromegalia altamente indicativa de um quadro renal mais agressivo e o linfoma é uma grande possibilidade. Normalmente é bilateral, a gente pode ver a cortical espessa, às vezes altera um pouco a definição e tem a presença desse líquido subcapsular, desse halo hipoecóico que aparece em volta. Seria mais ou menos essa coisinha aqui em volta do rim, que mostra que esse rim está sofrendo uma agressão, né? Começa a formar esse líquido. Não só no quadro do linfoma, esse líquido, pessoal, ele não é específico do linfoma, ele vai estar presente em qualquer injúria renal de importância maior, tá?
algumas imagenzinhas, então o rim só aumentado, muitas vezes com a definição ok, né? E aqui o líquido subcapsular, tá? Presente. O diagnóstico não é ultrassonográfico, a gente pode fazer uma citologia guiada pelo ultrassom. Para linfoma, a citologia pode ajudar bastante, né? Esse foi outro gatinho que estava com rim, olha, 5,4, é muito rim. É muito rim para um gato, né? Tá quase do tamanho de um gato. Então, e a cortical desse caso nem estava tão espessa, só estava hiperecóica. Tá? Então, atenção para essa nefromegalia muito acentuada nos gatos. Tá? E aquela questão, assim, ver se tem uma febre associada, às vezes, muitas vezes tem. Né? Só que o linfoma, muitas vezes, ele pode ter uma manifestação mais atípica. Né? Eu já peguei alguns linfomas que tinham manifestação nodular. Então, esse gato aqui, ele tinha um diagnóstico de um linfoma intestinal, ele estava tratando, e numa desses retornos para o ultrassom para acompanhamento, com o gato já mais alterado, eu tive, infelizmente, a visão desse rim todo destruído, já com umas formações mais nodulares no parênquima, tá vendo? Os nódulos aqui. Nesse caso desse gato, a gente coletou material e a gente concluiu. Mas já aconteceu de alguns gatos ter o diagnóstico do linfoma intestinal, enfim, linfoma em alguma outra região, e depois ter essa manifestação renal, e a gente concluiu que provavelmente era a recidiva da doença. Né? Gatos que já estavam tratando, já tinham a remissão da imagem, né? Esse foi outro gato, ele tinha um linfoma intestinal, aqui a junção ileocólica, e tinha um nódulo na parede do intestino, estava sob tratamento quimioterápico. Ele deu uma melhorada e depois retornou, e nos rins a gente começou a ver essas nodulações. Aqui é o parênquima renal e duas nodulações grandes, né? Próximo aqui à cortical, tá? Então, eventualmente pode acontecer. Esse era outro gato, esse aqui a gente não fechou o diagnóstico, a doutora não permitiu a coleta de material. Um gato que a gente acompanhava há um tempo, tratando um linfoma com uma medicação, uma quimioterapia mais branda, se é que a gente pode falar assim. Tinha um espessamento mais ou menos, que não era responsivo ao tratamento com corticoide. Então, o clínico optou pelo tratamento, né, enfim, considerando ser um linfoma de células pequenas, né, um linfoma de baixo grau. E depois esse gato voltou com essas nodulações no rim. Né, e aí já estava alterado clinicamente. Com relação às viroses, né, eu quis dar esse destaque. Por quê, pessoal? PIF, FeLV e FIV, né, são viroses de extrema importância que podem estar presentes, né, nos nossos gatos, né? E você pode muitas vezes atender e pedir um exame de imagem de pacientes portadores dessas viroses. A FeLV e a FIV são doenças que você pode muitas vezes pegar o gato em condição de estabilidade. Então, não necessariamente o gato tem alteração clínica, ou tem uma alteração clínica, mas não necessariamente a doença que está ativa, com uma carga viral já mais ativa, né? E muitas vezes, nesses gatos, a gente tem que ter muito critério, porque são gatos com uma síndrome de imunodeficiência, né, com vírus, são gatos que são mais sensíveis a infecções, são gatos que têm o sistema imunológico, né, o sistema linfático mais aparente, mais reativo. Eu brinco, eu nunca conversei com baço para saber, né, ou com linfonodo, mas eu imagino que seja para estar pronto para o combate, já que as células de defesa têm uma certa deficiência, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Esses gatos que têm FIV e que têm FeLV, eles podem ter uma nefromegalia, um aumento renal e outros achados, não é o tema do nosso assunto agora, mas um baço aumentado, um baço grosseiro, linfonodo aparente, mas não necessariamente ser a doença já com uma evolução negativa, tá? Isso pode ser apenas pelo fato dele ter o vírus. Então, já se associou a glomerulonefrite a paciente humano que tem FIV, né? Gatos também. O gato que tem FeLV, ele pode ter uma sobrecarga renal e ter um rim aumentado, mas não esse rim de linfoma de 5 centímetros. Então, que a gente tenha na cabeça da gente os achados que são esperados para um gato que tem uma virose com essa relevância. E os achados que são achados para a gente já definir que a doença avançou. Que essa FeLV já desenvolveu uma leucemia, então já tem um baço aumentado, já tem os linfonodos reativos, ou já desenvolveu um linfoma renal, que é o assunto de hoje, né? Então, é um rim muito aumentado, já com características de linfoma, tá?
A PIF já não, porque a PIF, você não tem um gato com PIF, com a peritonite infecciosa felina, assintomático, quer dizer, que vai ficar ali 2, 3 anos com a PIF. O gato tem corona, né, o coronavírus, e aí, se tiver a mutação, aí licença poética para ultrassonografista, não sou da área de doenças infecciosas, né, mas é mais ou menos assim que a gente vê. Se ele, a maioria dos gatos que tem coronavírus vai passar pela doença, vai ficar bem, e uma porcentagem faz o mutável, e aí desenvolve a PIF, né? E é isso que acontece. Então, o gato que desenvolve a PIF, ela tem um curso mais rápido, esse gato vai ter alteração, ele vai fazer a forma efusiva, vai fazer a forma da PIF seca, que é através dos granulomas, das massas, e a clínica dele vai ladeira abaixo, tá? Então, não vai ter esses achados esperados para a PIF de um gato que está estável. É diferente. Ele, quando apresentar sintoma, é você já achar alterações ultrassonográficas que são compatíveis com, embora a gente não feche o diagnóstico pela ultra. Tá? Então, eu posso ver uma nefromegalia. No caso da PIF seca, eu posso ter um rim, pode ser unilateral ou bilateral, bem aumentado, quase que como um rim de linfoma. Eu já peguei paciente com esse diagnóstico de PIF. A presença de líquido subcapsular, presença de nódulos no parênquima, em gato com PIF, como se fossem granulomas, né, compatíveis com a PIF. E assim, o que é importante dentro desse slide, né, falando sobre viroses? Não existem imagens específicas, existem imagens que, de repente, pode te ajudar como clínico a diferenciar a sobrecarga no órgão, os achados esperados para doença avançada, né, com curso de linfoma, né, ou de repente um granuloma. Nesse sentido, a gente consegue ajudar. E, logicamente, vai sempre precisar confrontar com dados clínicos e laboratoriais. Né? Quando você pede ultrassom e o ultrassonografista direciona para uma coisa ou para outra, ele ali está juntando informações. Ele está pegando a imagem e sendo clínico também, aplicando esse exame. Então, não cobrem esse diagnóstico, porque realmente isso não é ultrassonográfico, é dificílimo, e, na verdade, nem é papel do ultrassom. Né? E quando a gente vai nesse lugar que não é o papel do ultrassom, a gente tem uma grande chance de interpretar errado, né, e de dar sugestões que não vão ser as sugestões diagnósticas reais, né, que vão ser confirmadas, tá? Esses nódulozinhos aqui, esse gato, se você parar para pensar, é bem parecido com aquele linfoma que a gente viu com nódulo. Esse gato era PIF, né? Então, presença de nódulos no parênquima renal, tá? Esse gato aqui, felve positivo, linfoma ou PIF. Olha que pesado, né? Na verdade, não sei dizer se era linfoma ou PIF. Esse gato fechou como PIF, mas ele tinha felve. Né? Então, assim, a ultra é mais um pedacinho do quebra-cabeça para o clínico, junto com o exame laboratorial, poder direcionar. Tá? Vou passar para a gente não perder tempo. Essa parte é muito importante, que é quando a gente encontra o agravamento do quadro renal. Então, o que eu falei para vocês? Eu posso ter várias imagens do parênquima, várias, mas quando o sistema coletor fica alterado, é quando eu consigo realmente ajudar, que é a aplicação real do exame ultrassonográfico. Mas, tanto no sistema coletor como no parênquima, Professora, ficou mudo para todo mundo, eu acho, hein? eu estou ouvindo vocês. Vocês estão me ouvindo? Agora eu estou. Ah, tá. Eu estava ouvindo vocês o tempo todo. Tá saindo som.
Eu acho que cortou o meu som, não sei por quê. Tá. Pode voltar lá? Ok. Estão conseguindo... Estão vendo o slide? Sinais ultrassonográficos? Eu estou sim. Tá, então posso continuar? Estão me ouvindo? Pode continuar, Ju. Tá, então vamos lá. Estou ouvindo vocês perfeitamente. Qualquer coisa, interrompe aí. Esses sinais ultrassonográficos são sinais de agravamento do quadro renal. Então, eu queria só que vocês registrassem isso, por favor. O rim pode estar muito alterado no parênquima e não necessariamente a função vai estar alterada. Mas quando a gente tem esses sinaizinhos aqui descritos, ó, peraí. Podem ser marcadores de um rim em sobrecarga. E provavelmente até de um rim já com alteração funcional, tá? Então, a presença do líquido no espaço subcapsular, o aumento da ecogenicidade tecidual em volta do rim e a dilatação do sistema coletor. Esse líquido em volta do rim e esse aumento da ecogenicidade, isso é bizu para qualquer órgão, hein? Quando o órgão está inflamado de forma aguda, ativo, o que acontece com o tecido que está em volta? Fica reativo. E muitas vezes você tem edema no órgão e líquido livre em volta. Então, isso acontece com o baço, que tem uma massa que está rompida, no fígado, que tem uma colangiohepatite já ativa, ou que tem uma massa rompida, na pancreatite. Então, guardem esse aumento da ecogenicidade tecidual em volta, não só do rim, como de qualquer órgão, e a presença de líquido. É um marcador de que o quadro ativo está ali. Eu brinco que é Deus, é sinal de Deus, mostrando, ó, filha, olha ali, cola nesse rim. E a alteração do sistema coletor, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, tá? Então, a presença do líquido em volta do rim, o parênquima super alterado, mas, assim, esse líquido e o aumento da ecogenicidade mostra que ele está num quadro ativo de inflamação. E aqui a dilatação da pelve, tá? Eu tenho alguns artigos, eu coloco aqui para a gente meio que embasar com o que a gente está falando na prática, né? Mas são até alguns mais velhinhos, né? Esse artigo aqui, eles dividiram 238 gatos em 2 grupos, com azotemia e não azotemia, né? Gatos que estavam com a parte funcional alterada e não. E tentaram comparar os achados ultrassonográficos para ver se alguma coisa avisava que aquele gato estava com azotemia, né? Qual era o achado de relevância que diferenciaria os 2 grupos. E eles concluíram que os parâmetros eram subjetivos. Isso a gente já falou, a gente já sabe na prática, né? O diâmetro da pelve era maior nos azotêmicos, até porque muitas vezes tinha obstrução, né? E a obstrução do ureter foi a principal causa da azotemia. Então, daí a importância da ultra. Como uma das principais causas de azotemia é a obstrução, e a obstrução no laboratório você não vai ver que é obstrução, você só vê que a creatinina subiu, a obstrução é diagnóstico por imagem. Então, se a principal causa de azotemia é diagnóstico por imagem que consegue ajudar, daí a importância de você solicitar um ultrassom nesses casos. Porque você pode estar diante de um rim que agudizou e que a imagem do parênquima está igual ao do ano passado, está um pouquinho pior. Mas se for obstrutivo, a ultra vai ser específica. E você vai mudar a sua conduta como clínico, tá? E esse fluido perirenal foi o achado mais relevante nos pacientes azotêmicos. Esse líquido em volta, né, que seria como se fosse o líquido ultrafiltrado, que não está conseguindo fluir, né, e passar pela filtragem até chegar na pelve, ele encharca o parênquima renal e acaba saindo e ficando ali no subcapsular, tá? Os capilares linfáticos não conseguem reabsorver. Então, esse é o capítulo à parte, né? A pelve e o sistema coletor. É o que eu acabei de falar. É quando a gente consegue realmente falar para o clínico, olha, a agudização foi causada pelo quadro obstrutivo e o tratamento vai ter que mudar. Você vai ter que seguir ali a linha da desobstrução. E aí, de acordo com a forma que o clínico achar aplicada para aquele caso, né? O que é o sistema coletor? Divertículos e recessos da pelve, que, na verdade, são essas partezinhas aqui, ó, que adentram do parênquima renal, né? São os recessos mesmo para a pelve. A pelve está aqui no meio, tá? A pelve, que tem que ser fechadinha, né? No máximo ali 0,1 centímetro. Os ureteres, que são canais que ligam a urina, né? Que levam essa urina até a bexiga, tá? Há 10 anos atrás, a gente não via nada disso, porque os aparelhos não permitiam. Hoje, os aparelhos mostram
ureteres normais, a gente consegue ver pelve normal, e a gente precisa ter essa obrigação no exame ultrassonográfico, porque se altera. Você pode ter uma pelve não distendida, normal, e um cálculo no ureter sendo expelido. Então, tem que entrar na rotina a avaliação do sistema coletor. São estruturas pequenas, você tem que avaliar mesmo se não tiver obstrução, para detectar, será que tem uma estenose ali? Será que tem um cálculo não obstrutivo? Mas daqui a 5 minutos esse cálculo vai obstruir? Né? Olha a importância do diagnóstico precoce, tá? E aí a gente vai entrar aqui, olha, essas 3 questões, né? Quando você tem uma dilatação da pelve, você pode ter, na verdade, a dilatação da pelve a gente chama de pielectasia, tá? Essa pielectasia, ela pode ser normal, não normal, mas esperado num quadro de aumento de diurese. Ela pode ser uma dilatação porque essa pelve está inflamada, e aí a gente já começa a chamar de pielonefrite, tá? Ou ela pode ser obstrutiva, quando essa pelve não está pouco dilatada, está moderada, está muito, e tem uma causa obstrutiva visível. Aí a gente já chama de hidronefrose, tá? O que acontece? Né? Vamos diferenciar a pielectasia de hidronefrose, que já assistiu a aula comigo, já viu isso, né? O que é a pielectasia? É toda a dilatação da pelve. Pelve está dilatada, o nome é pielectasia. Ela pode ser discreta, moderada, acentuada também, tá? Então, ela pode ser discreta, moderada ou acentuada. Eu vou acrescentar uma informação aqui, porque pielectasia é uma dilatação de pelve. Agora, discreta, moderada ou acentuada. Se ela é discreta ou se ela é moderada, é sinal de que ela não está muito dilatada, né? Ela tem um acúmulozinho ali de urina. Vocês concordam que não necessariamente é obstrutivo? Né? Porque a pelve pode estar um pouquinho dilatada porque a diurese está estimulada, porque é um renal crônico, porque o paciente, de repente, está vindo numa obstrução resolvida de uretra. Agora, uma pelve muito dilatada, a ponto de comprimir o parênquima renal, nunca vai ser qualquer coisa que não seja obstrução, né? Então, uma pielectasia acentuada, eu tenho certeza que tem um quadro obstrutivo ali acontecendo, tá? E o que é hidronefrose? A hidronefrose é uma pielectasia, porém, onde eu tenho certeza que tem uma causa obstrutiva acontecendo, tá? Então, a hidronefrose é uma dilatação da pelve, onde eu sei que tem uma obstrução. Ela pode ser discreta, moderada ou acentuada, mas você concorda que discreta e moderada, ela acaba se sobrepondo à pielectasia? Se eu não vejo uma causa de obstrução, se eu não vejo um cálculo ali, né? Porque eu posso ter um cálculo no ureter, pessoal, pequenininho, que está gerando só uma repercussão, uma obstrução parcial, bem discreta, e que a pelve está um pouquinho dilatada. Então, tem uma hidronefrose discreta, ou eu posso ter uma moderada. Nos quadros obstrutivos já mais importantes, é que eu já tenho a hidronefrose acentuada. Então, o que eu quero dizer com isso? As dilatações de pelve discreta e moderada, mesmo eu vendo uma causa obstrutiva, um cálculo no ureter, eu posso ficar na dúvida se não é só uma pielectasia, entende? Nos quadros acentuados, aí sim, não há quadro de diurese aumentada, quadro de pielonefrite, que justifique uma dilatação de pelve importante. Resumindo tudo isso, pielectasia, dilatação de pelve, hidronefrose, dilatação de pelve secundária à obstrução. Ou seja, toda hidronefrose é uma pielectasia, mas nem toda pielectasia é uma hidronefrose. Quando eu coloco hidronefrose, eu estou afirmando que tem uma obstrução acontecendo, tá? Então, vamos lá. Aqui tem os valores, né? Depois vocês peguem isso, né? Quem quiser a aula. Provavelmente até isso é conteúdo de aula minha também, para quem já teve aula comigo, né? As diferentes dilatações de pelve, tá? Aqui pouquinho, aqui moderado, e aqui já uma dilatação. Isso aqui parece medular, mas é pelve, bem dilatada e com conteúdo turvo, tá? Vamos passar mais para a gente não passar muito do horário, né? Aqui, hidronefrose, né? São 8h30, a gente começou mais 7h10, 7h20, né? Então, aqui a gente tem uma hidronefrose, quer dizer, uma dilatação acentuada. Isso tudo é pelve, eu não consigo nem ver parênquima renal. E essa urina dentro do rim da pelve já com celularidade. Aqui também uma hidronefrose bem acentuada. Aqui também, só que esse rim já ficou atrofiadinho. Era basicamente uma bolsinha de líquido bem pequenininha, esse rim é da minha gatinha. A Pamela, que morreu com 20 anos, que eu falei no início para vocês. Qual o impacto
o papel da hidronefrose na azotemia do paciente felino? Isso é uma pergunta importante. Por quê? Quando você faz o exame bioquímico e você chega à conclusão que tem uma azotemia, o que você está vendo ali é o produto, o resultado da função dos dois rins. Então, quando você faz a ultra e você vê uma hidronefrose, qual é o impacto dela na azotemia? Depende. É uma hidronefrose unilateral? Então, se só um rim está com esse nível de obstrução e o paciente está azotêmico, provavelmente o rim que ficou ali trabalhando sem hidronefrose, ele não está conseguindo segurar a função. Né? Esse valor bioquímico, ele fala sobre o rim que não tem hidronefrose, tá? Porque o que tem hidronefrose acentuada nesse nível, a gente sabe que ele não está funcionando, ele já tem compressão no parênquima, né? Se é bilateral, aí fica mais fácil a gente entender, porque os dois rins têm um quadro obstrutivo e os dois rins, obviamente, não estão filtrando corretamente, por isso a azotemia. A importância de você responder isso é quando você está diante de um laudo ultrassonográfico que detectou essa hidronefrose. E o tutor te pergunta, doutora, o que eu faço? Eu tenho uma hidronefrose bilateral. É cirúrgico nos dois? Retiro os dois rins? Jamais. Né? É bilateral. Então, eu tenho um rim crônico completamente atrofiado e o outro rim com uma hidronefrose grave, acentuada. O que eu faço? Eu retiro o rim que tem hidronefrose, mas o outro está provado que não trabalha, porque a azotemia é sobre ele, né? Ou eu trato esse rim com hidronefrose, eu tento alguma técnica de descomprimir lá, de dilatar a via urinária para ver se o cálculo anda, eu coloco um bypass, um SIDUS. Entende? Então, a importância é essa, porque o tutor vai te questionar. O que eu faço? Eu salvo esse rim com hidronefrose, eu retiro esse rim com hidronefrose. Então, precisa realmente de um questionamento grande para que você faça o tratamento efetivo, tá? Sabemos realmente qual o papel de cada rim na manutenção da função renal? Hoje, a cintilografia, eu não sou a melhor pessoa para explicar, né? Tem um centro, é o GamaVet, na Barra da Tijuca, que está fazendo, né, esses exames. Tem as indicações, e, obviamente, os profissionais de lá são as melhores pessoas para explicar, mas eles estão fazendo a cintilografia renal e até onde eu consigo entender e pude sentar com calma para poder entender sobre isso, dentro do que se aplica nas linhas ultras, né? Você já consegue, através desse exame, definir qual é o papel de cada rim na filtração glomerular. E, obviamente, fazer um paralelo de qual é o rim que está trabalhando, entre aspas, mais, né? Qual é o rim que você tem que realmente salvar, focar o atendimento e o tratamento, né? Mas é um exame que ainda não entrou tanto na rotina, né? A questão de custo eu não sei passar para vocês, né? Para que a gente realmente consiga tomar essa decisão, né? Do que deve ser feito quando você tem, principalmente, esses quadros unilaterais, né? Sabendo a seguinte questão, né? Quando eu estou diante desse rim, pessoal, a sensação que dá, esse rim aqui, ó, esse rim até de um gatinho de uma ex-aluna, é que não tem parênquima visível, ele parece que é só uma bolsinha d'água. Ah, Ju, é óbvio que esse rim não trabalha. Olha, depois que a gente começou, e a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre colocação de catéter, né, do bypass, do SIDUS, depois que você tira a compressão na pelve, o parênquima aparece. Né? A gente, às vezes, com ultrassom tem uma falsa sensação de que não tem parênquima, de que assim, já está todo destruído, e, na verdade, ele só está comprimido. Ele aparecer também não significa que está funcionando, né? Enfim, tudo vai depender de como esse gato vai se comportar no pós-operatório, depois dessa descompressão, tá? Então, assim, não é simples, né? Eu já, muitas vezes, em discussão clínica, até em aula, eu já devo ter falado para vocês, esse rim não adianta, ele não está trabalhando, ele não tem parênquima visto. Hoje eu mudei minha opinião sobre isso, porque a gente está conseguindo acessar melhor esses rins, né? Ter tutores mais que podem, né? Estão querendo, enfim, fazer os procedimentos, que a gente hoje já tem os resultados mais positivos para poder ofertar para eles, né? Tentarem. Então, eu já tenho mudado um pouco minha opinião sobre essa questão desses rins que parece que não tem parênquima, né? Esse é um grande artigo, ele é mais antigo, mas, assim, ele é bem interessante. É um pouco complexa a metodologia dele, mas o que ele fez? Ele tentou comparar... Ele, na verdade, tinha 3 grupos de gatos. Gatos com doença renal crônica estáveis, gatos com pielonefrite e gatos com obstrução. E tentou ver o que acontecia com as pelves e com o ureter desses gatos para ver se tinha diferença nesses 3 grupos, né? E o que ele concluiu? A dilatação da pelve de gato doente renal crônico estável e pielonefrite não tinha diferença estatística.
Então, essa dilatação é da pielonefrite, essa dilatação não tem como chegar a essa conclusão, né? Nos gatos que têm doença renal crônica, o ureter proximal ele não era mensurável. Então, o que significa dizer? Se você pega uma pelve um pouquinho dilatada e você não sabe se é pielo ou não, o ureter proximal ele pode ser um indicador. Se for uma pielonefrite ou uma obstrução, ele já vai estar mensurável ou dilatado. Obviamente, isso não é um parâmetro confiável, mas é mais um dado para, na hora lá da conclusão, você direcionar melhor o clínico, tá? Não teve diferença significativa na dilatação do ureter proximal dos gatos com pielonefrite e obstrução. E essa parte aqui que eu coloquei a seta, que é o grande achado desse artigo. Pelvis acima de 1,3 de profundidade. A gente tinha estatisticamente a comprovação de que tinha compressão no parênquima renal e que aquele rim não estava funcionando. Tá? Ele tinha um papel na azotemia, desde que o contralateral não estivesse funcionando, enfim, ou fosse uma hidronefrose nesse nível bilateral. Tá? Quem quiser, eu tenho disponível para mandar também. Só falar depois no final tem meu contato, aí acredito que também muitos de vocês têm o meu contato, aí eu mando, tá? Rapidamente aqui, meus amores, pielonefrite é um processo inflamatório na pelve, no rim, né? Também é um fator que é importante na agudização desses gatos com doença renal crônica. A ultra não fecha, não tem imagem específica. Quando a gente pensa, quando aparece alguma coisa, o que a gente pode ver? Uma pelve um pouquinho dilatada, com a parede espessa e uma urina turva, mas é um achado muito subjetivo. Não é tão confiável como uma hidronefrose, por exemplo. Então, é só destacar isso para vocês. Vocês podem ter um paciente com pielonefrite e uma ultrassonografia que não direciona, não sugere isso. Tá? O diagnóstico não é ultrassonográfico. Os ureteres a gente já falou, tá? Então, assim, é importante avaliar eles quando normais, ver os níveis de dilatação, a gente consegue acessar toda a topografia. O que a gente tem na rotina de alteração? Basicamente os cálculos obstrutivos e não obstrutivos, porque se a gente varre o ureter normal, a gente pega cálculo não obstrutivo, né? E as estenoses, eles têm em alguns pontos, regiões do ureter que tem um diâmetro menor. A gente não sabe se isso tem relação com malformações, né? Com o ureter, que a gente tem o ureter circuncaval, está escrito errado, que envolve a veia cava, ou se realmente ali são pontos de uma uriterite localizada, de um cálculo que ficou um tempo maior e gerou essa estenose. Né? Então, são situações onde você vê pelve dilatada, ureter dilatado, aí chega num ponto, ele dá uma estenose e segue normal. Então, no momento do diagnóstico, não sabe o que aconteceu antes. Então, existem essas estenoses também. Para essas estenoses, você não tem como resolver cirurgicamente. Né? Você pode tentar um tratamento terapêutico para ver se melhora a passagem da urina ali, mas é importante ter essa informação. Se a causa obstrutiva é única, se ela é retirável cirurgicamente, se são várias, onde você não vai poder ter o recurso da cirurgia, vai ter que botar uma sonda, um catéter, tá? E o grande ponto aqui é o seguinte, a presença do cálculo, né? O cálculo dentro do ureter é o grande causador, o agente principal desses quadros obstrutivos. A gente viu que é comum ter o cálculo na doença renal crônica, e esses cálculos descem e obstruem o ureter, e é a principal causa de agudização. E aí é que vem a pergunta, eu acho que esse é o ponto mais importante desse ponto aqui. A gente vai falar aqui, depois a gente passa um pouco mais rápido no resto, porque você já deve estar cansado também de me ouvir, né? O que acontece? A presença do cálculo no ureter é um grande achado ultrassonográfico, né? A gente detectou o cálculo ali. Muitas vezes ele está de passagem, ele não está obstruindo, tá? Então, é aí que vem a pergunta. Cálculo no ureter versus dilatação da pelve. A presença do cálculo no ureter é determinante para a pelve estar dilatada? Não. Você pode ter cálculo não obstrutivo onde a pelve não está dilatada. O tamanho do cálculo dentro do ureter é determinante para o quadro obstrutivo? Em tese, sim. Quanto maior o cálculo, maior a obstrução. Mas, na prática, não. Porque o que a gente vê? Às vezes tem cálculo grande que, por alguma razão que só Deus explica, não obstrui. E, às vezes, tem cálculo muito pequenininho, de 0,1, que causa uma obstrução importante. Por que eu falo isso? Porque eu estou vendo a pelve. Pelve muito distendida e a única causa é aquele cálculo de 0,1 que está colado ali na parede. Então, a pergunta é,
Será que é só o cálculo? Né? Será que somente o cálculo obstrui? Então, detectar um cálculo não é a resposta de todos os problemas. É a mesma coisa que corpo estranho. Peguei a lesão, o que eu preciso entender? É obstrutivo ou é não obstrutivo? Estão conseguindo me ouvir? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Estão me ouvindo? Sim, professora. Tá ótimo. Pode continuar. Que agora veio um som, achei que alguém estivesse querendo falar alguma coisa. Bom, pegou o cálculo no ureter. A pergunta principal, óbvio, o cálculo é importante saber que está ali. Mas ele é obstrutivo ou não obstrutivo? Se ele é obstrutivo, tem que correr contra o tempo. Porque ele está gerando repercussão lá atrás, está acumulando urina dentro da pelve e esse rim está sofrendo. O não obstrutivo, uma hora pode ser obstrutivo, então alguma coisa eu também tenho que fazer. Mas a diferença é que o obstrutivo, sem dúvida nenhuma, você tem menos tempo para agir, tá? E o que determina essa obstrução? Né? É a presença do cálculo? É o tamanho do cálculo? O formato, a posição ou a parede ureteral? E aí eu sempre conto essa história quando eu falo essa parte. Há alguns anos atrás, quando a gente começou a acompanhar cálculo e hidronefrose, os clínicos de gatos faziam tratamentos conservadores com remédios para ver se o cálculo era expelido. Esses gatos voltavam para a gente com as pelvis resolvidas, assim, já não dilatadas. O que a gente pensava na época? Poxa, o cálculo foi eliminado. Se tinha uma hidronefrose, tinha um cálculo no ureter, a gente olhava pouco o ureter, né? Bota aí 10, 15 anos atrás. Então, foi resolvido. Até o dia que eu falei, será que o cálculo foi expelido mesmo? Né? Deixa eu dar uma olhadinha ali para ver se o cálculo... E eu comecei a ver que os cálculos continuavam nos mesmos lugares, ou outros tinham descido para aquele lugar, mas seria muita coincidência, né? E aí eu comecei a entender que, na verdade, não era só o cálculo. Pode parecer estranho, mas é a realidade, né? Quando você vai para a prática, é isso que a gente vê. Na verdade, qual é a grande questão? Isso aqui é para a gente explicar, né? Não é só a presença do cálculo, é o quanto que ele impede a urina de passar. Então, tem cálculo que está lá, mas por alguma razão, a urina passa por cima, por baixo dele e vai. Por isso que esse cálculo é não obstrutivo, tá? Então, tem cálculo que não deixa a urina passar e tem cálculo que deixa. Óbvio que a questão do formato ajuda, porque um tubular, ele é quase que do formato do ureter, então ali é mais fácil da urina passar por ele. Um arredondado, muito grande, ele vai exercer uma compressão maior na parede do ureter e vai ter um potencial obstrutivo maior. Então, na verdade, o que eu quero dizer para vocês? Não é o cálculo, talvez não seja o tamanho, nem a posição, mas o quanto que ele está aderido na parede do ureter ao ponto de não deixar essa urina passar por ele. Por isso que lá atrás, quando se fazia o tratamento, a gente vê a pelve melhorar, porque o tratamento dilata a via urinária, ele descola, eu acredito que descola da parede do ureter, a urina consegue escoar e passar por ele. Eu olho a pelve, o fluxo urinário foi restabelecido, a pelve voltou ao normal, mas o cálculo ainda está ali. Então, até depois de uns anos, o meu discurso nesses acompanhamentos até mudou um pouco com o tutor. Eu sempre falo assim, olha, a gente vai ver se essa pelve voltou ao normal, o cálculo muitas vezes fica na mesma posição, porque muitas vezes não é só o cálculo, são fatores de aderência, plug ureteral, sangue que fica ali e que a gente não vê com ultrassom. Mas a gente percebe que alguma coisa mudou e fluiu ali quando essa urina passa e a hidronefrose é resolvida, tá? Qual é a explicação para isso? Quem tem? Só Jesus, tá? Literalmente só Jesus, qualquer coisa passa o zap para ele. Então, a obstrução ureteral, eu acredito que seja a associação da presença do cálculo, mais o plug ureteral e mais a condição da parede ureteral em volta do cálculo, que está inflamada, que está aderida nele. Para essas coisas de tecido mole, plug ureteral, parede inflamada, o tratamento medicamentoso consegue agir. Por isso que eu acho que a hidronefrose resolve, mas o cálculo pode muitas vezes continuar no mesmo lugar, tá? Essa parte era a parte mais importante da aula, tá? Podem jantar. Vamos só terminar aqui rapidinho, ó. Ureter normal, aqui o cálculozinho, né?
esse ureter aqui dilatado, outro cálculo. O cálculo é bolinha branca com sombra, né? E ureter. Vamos seguindo, então, para a gente, ó, isso aqui a gente vai falar quando falar de bexiga, tá? Vou repetir esse assunto. Vou passar aqui só umas imagens, uns videozinhos para vocês. Ó, o ureter normal é essa cobrinha de nada aqui, gente. Meu Deus. Como é que a gente consegue ver isso, né? Bem fininho. Esse é o normal. A gente consegue passar esse aqui. Ó, aqui já um cálculozinho no ureter, tubular, e elezinho vai aparecer aqui, ó, tubinho, outro cálculozinho aqui. Voltou. Olha, bem tubinho, os cálculozinhos bem pequenininhos dentro, tubinho preto, ó, passando, outro cálculo aqui, tirei o ganho, comecei a rezar. Vamos lá, gato não se mexe, não começa nem aqui nessa hora que o gato se mexe, né? A gente perde ele. Eu dei a volta no ureter, entrou na bexiga. Fazer esse trajeto todo completo não é fácil, não. Tá? Tem que realmente ser muito gateira. Tem que realmente contar com a colaboração do gatinho. Ó, aqui já era uma hidronefrose, né? O ureter já mais fácil de ver distendido, fazendo uma curvatura aqui, ó. Compridinho aqui, ó, dilatado, fácil de ver. Esse tem uma dilatação obstrutiva. Daqui a pouco vai aparecer a causa, só pode, ó. Aí veio, ó, ureter aqui, mexendo no ganho, cólon, que não é de Deus, que não atrapalha a minha vida, mas eu sou bodybuilder, ó. Vou tirar aqui, ó, apareceu, ó, os cálculozinhos obstrutivos aqui. Já indo para o caminho da bexiga, né? Já lá na reta da bexiga. Aqui a gente já mostrou, deixa eu ver o que é esse aqui. Novamente ureter. Já mais lentinho, ó, a dilatação do ureter. Aqui eu estava mais equilibrada, estava mais calma. Aqui acho que era tipo uma estenosezinha, ó. Isso, ó. Dilatação do ureter. E já ele seguindo fino. Não tem uma causa intraluminal. Estou tentando acompanhar ele aqui, ó. Vamos lá, ver se vai aparecer algum cálculo no caminho. Ó. Aqui vai ter o cólon. No meio do caminho. Aí eu já começo a tentar pegar ele aqui na entrada da bexiga, porque tem regiões que você não consegue acessar mesmo. O cólon está realmente sobreposto, provavelmente ao lado esquerdo, né? Pontinho onde está minha mãozinha. Vou passando então as outras coisas. Esse aqui é uma neoplasia na pelve. Aqui é o rim. A pelve super distendida, parecia, eu achei que era pus. Eu achei isso aqui, tudo é ureter, pessoal, que tá aparecendo aqui tubular, parece até uma piometra, né? Esse tubo aqui com líquido, muito fácil de ver, super distendido, tortuoso. Eu achei que podia ser uma pus dentro da pelve, pus dentro do ureter, sabe? Uma super pielonefrite, pionefrose. E, na verdade, esse rim foi retirado junto com o ureter e foi para a histopatologia e era neoplasia, tá? Essa sou eu antes da ultra para avaliar o ureter e essa sou eu depois da ultra para avaliar o ureter, tá? Só para vocês terem uma noção aqui, rapidamente, do que acontece com essa questão dos cálculos, né? Essa gatinha, ela tinha uma hidronefrose unilateral, então o rim direito dela tinha uma dilatação de pelve importante. O esquerdo era o rim crônico, né? Alteradinho. Ela só ficava sem comer, meio prostradinha, tá? E aqui o videozinho do rim dela, né? Na verdade, do ureter distendido, né? Dilatado aqui, e a presença desse cálculo, e depois dele o ureter segue fininho, tá? Então, um cálculo único, obstrutivo. O que aconteceu? Aí, a cirurgia de ureter faz, não faz, é caro, o gato recupera, não recupera. Ao longo dos acompanhamentos, até ela decidir operar, fazer a ureterotomia e retirar o cálculo, ela teve todas essas pelves aqui. O cálculo ficou exatamente no mesmo lugar, ele não andou. Ela teve pelve de 1,22, ela teve pelve de 0,18, praticamente normal. Ela teve pelve de 1,30, 1,45, 0,13, ou seja, o cálculo no mesmo lugar
e as pelvis variadas. Por quê? Aderência na parede, fluidura ureteral, condição associada. E aí ela decidiu fazer a cirurgia, retirou esse cálculo, tá? Aqui o cálculozinho do ureter, foi para análise, né? Oxalato de cálcio, que é a maioria dos cálculos, né, renais e ureterais. E depois da cirurgia, então, a gente até refez aqui a ureter esquerdo, né, que era o que não tinha cálculo, era do lado direito. O rim direito sem a hidronefrose, né, preservado. E aqui o ureter esquerdo e aqui o ureter direito, onde foi feita a cirurgia. Sem a presença do cálculo, ele um pouco inflamadinho, né, parede um pouco escura, né, a parede do ureter normal é branca, mas já sem quadro obstrutivo. O gatinho está bem até hoje, tá? Esse outro gatinho maravilhoso é também um querido. Era um querido, ele infelizmente faleceu. E era uma situação muito parecida, um cálculo único no ureter, né? E que também apresentava essa variação de pelve, né? Então, o cálculo na mesma posição, o ureter direito, né? Tem uma casuística maior do lado direito mesmo, e a pelve de 1,29, 1,26, sem dilatação de pelve, ao longo do acompanhamento. Ele tinha um comprometimento muito grande do parênquima renal, então o clínico optou por fazer a nefrectomia, a retirada do rim, porque esse rim estava bem alterado, tá? Foi uma outra resolução, o gatinho ficou bem depois da cirurgia, ele acabou falecendo de outra causa. Eu achei importante trazer para vocês essa alternativa. Eu não sou cirurgiana e faço a técnica, mas acompanho com ultrassom, né? Que é a colocação dos CIDOS, que é como se fosse um catéter. Eu não sei se é um sinônimo, acredito que não, mas como o bypass. Na verdade, é um sistema que você acaba comunicando a pelve do rim, né, num dispositivo, e esse dispositivo sai um outro sistema, um catéter, um cano, que liga na bexiga. Na verdade, para fazer o papel do ureter, né? Para gatos que têm quadros obstrutivos, hidronefrose, e que não tem indicação de fazer a ureterotomia, a retirada, que normalmente é cálculo único. Gatos que têm muitos cálculos, que não dá para você ficar tirando do ureter, outros cálculos para descer, tem essa alternativa. Essa gatinha, ela tinha uma hidronefrose importante no rim direito, o rim esquerdo atrofiado crônico, tá? E alguns cálculos ao longo do caminho do ureter direito. Esse procedimento foi feito na clínica Vida Felina, na Barra, com a doutora Lana Belize, que é maravilhosa, veterinária de felinos, também cirurgiã. A clínica é da doutora Lana e da doutora Amanda Chaves, são duas veterinárias incríveis. E a clínica traz além do atendimento, né, delas, que são especializadas há bastante tempo em gatos, traz essa possibilidade de fazer a colocação desse catéter, né? Dessa técnica que não diria nova, mas está entrando na rotina agora. E a gente já tem visto resultados incríveis para esses gatinhos, né? Então, guardem a imagem desse rim direito. Aqui a colocação do catéter, né? A gente guia com ultrassom. Então, é basicamente um catéter que entra no polo caudal do rim, no centro cirúrgico, e vai, então, lavar essa pelve, tirar essa urina acumulada, e vai ser fixado um catéter ali dentro, né, que vai se comunicar com o dispositivo, esse dispositivo com a bexiga para fazer o papel do catéter, do ureter, né? Isso na linguagem de uma ultrassonografista, tá? A pelve desse rim, ela reduziu para isso no pós-operatório imediato, tá? Aqui só para vocês compararem como estava a pelve, era isso tudo, e no procedimento ela caiu para isso, tá? A bexiga e um pedacinho do catéter dentro da bexiga. Enfim, a técnica é complexa, não tem como passar isso para vocês, mas basicamente é isso, é tirar esse quadro obstrutivo e fazer o papel desse ureter que está obstruído. Esse circuito, esse dispositivo é colocado e esse paciente é submetido a algumas lavagens, 48 horas depois do procedimento, 9 dias depois do procedimento e depois de alguns meses. Esse paciente é reavaliado e a gente vai monitorando para ver se esse sistema, esse circuito está funcionando, tá? Porque a urina, o paciente vai urinar, mas esse circuito precisa ser reavaliado através do ultrassom, através da avaliação clínica, e ser lavado para que a gente consiga, enfim, ver que ele está viável, né? Aqui foi esse rinzinho também, né? Já depois da colocação, a pelve bem pequenininha, tá? Só uma
destacando aqui a técnica, né? Aqui o catéter, né, na colocação, o tubo de nefrostomia, né, no polo caudal do rim, acessando aqui a pelve. Tem um outro videozinho, deixa eu ver aqui. Eu acho que a gente mostra a pelve lavando. Não, esse não, esse aqui, ó, peraí. Deixa eu ver se é esse aqui, eu acho que é esse aqui, que mostra ó, aqui a pelve, vai botar o sorinho dentro para distender a pelve e lavar. Eu acho que é esse o vídeo. Ó, enchendo de líquido a pelve e a celularidade dentro da pelve desse rim. E são rins que saem do quadro obstrutivo muito alterados na anatomia, né? Porque tem um quadro compressivo, a gente sabe que muitas vezes é um rim crônico que está por trás. Essa parte de bexiga e uretra, pessoal, é bem rapidinho, é simples, né? Eu acho que o grande ponto é a parte dos rins mesmo, onde a gente tem muita coisa para falar, e principalmente essa questão dos cálculos e da obstrução, né? Que é aquilo que vocês vão se deparar bastante. Com relação à bexiga e à uretra, são órgãos ocos, né? Então, a gente avalia com ultrassom, obviamente. É o exame anatômico e a gente basicamente avalia a parede, tá? Quais são os objetivos do exame? Os mesmos, né? Então, avaliar a anatomia. Na rotina, o que a gente vai ter muito são as cistites. Não é um diagnóstico que você depende do ultrassom, porque um gato que está gotejando, que não está urinando várias vezes, a gente sabe que ele tem uma cistite, então a ultra, ela não entra para isso, ela entra para ver que é isso, é só isso, ou se tem algum complicador, principalmente cálculos, coágulos, né? Persistência daquele divertículo uracal, enfim, alterações que podem fazer o clínico mudar a conduta dele. É uma cirurgia que vai ter que ser feita, uma lavagem, enfim. Com relação à avaliação da bexiga, a gente basicamente vê a parede e o conteúdo, né? A parede, eu vou medir a espessura. Se a bexiga estiver muito dilatada, eu posso ter uma falsa sensação dessa parede estar fina e ela não está. Então, eu não vou esperar o diagnóstico ultrassonográfico para ver que a parede está espessa. É lógico que numa crise de cistite aguda, ativa, o gato não vai conseguir deixar essa urina acumulada na bexiga. Ele vai ficar sempre com a sensação de que quer urinar. Então, o clássico da cistite, a bexiga vazia, com a parede espessa, fácil de ser vista na ultra, né? E o conteúdo, né? A gente olha, tem que ser anecoico, pretinho, né? A urina. E quando começa a ter celularidade, cristais, depósitos, a gente já começa a relatar. Quantidades mais discretas não necessariamente são inflamações. Quantidades já moderadas, acentuadas, já provavelmente tem uma relevância maior. Ver cálculos é de extrema importância. Os pequenos têm importância para gato. Um cálculo de 0,1, vários de 0,1 para um gato macho, são obstrutivos. Às vezes tem que ter resolução cirúrgica. É diferente a abordagem do cachorro. E quando tem muitos cálculos e fica um em cima do outro, o ultrassonografista até tem dificuldade de delimitar o tamanho. Ele pode, às vezes, pegar 2, 3 cálculos que não estão agarrados ali, não estão conseguindo separar, e achar que é um cálculo de meio centímetro, e, na verdade, ser 3 de 0,2, 0,1, né? Então, é importante ter essa noção da limitação para você, muitas vezes, até indicar uma cirurgia, na hora da cirurgia não achar o cálculo, de repente, olha, não era tão grande assim, porque tem essas dificuldades, muitas vezes, no momento do exame, tá? E o diferencial de coágulos para formações. O coágulo é uma formação, né? Só que é, na verdade, o sangue, né? Um tecido ali ecogênico, mas que tem a ver com a perda de sangue, com um sangramento mesmo na urina. As formações, né, na parede, as formações ecogênicas, elas podem ter a mesma imagem. Então, muitas vezes são diagnósticos diferenciais de importância, tá? Essa imagem da bexiga normal, vocês conseguem ver a parede fininha, né? Fácil, né? E a urina bem pretinha. Aqui a parede já espessa, fácil de ver, pouca urina. Às vezes o conteúdo faz umas trabéculas, uma celularidade. Depósito mineral, que é essa manchinha branca com sombra, parede espessa. Fácil de ver, eu sei que vocês estão vendo. Os cálculos, que são bolinhas brancas, formando sombra dentro da bexiga. Vários pequenininhos. Esse é o cenário mais comum no gato. Cálculos desse tamanho. Esses grandões assim não são tão comuns, né? O problema não vem fácil para a gente, é difícil, né, para resolver. Um cálculo grande desse assim para gato é difícil de ver, a maioria é pequenininho mesmo. Esse é fácil da gente ver, né? Uma sombra forte.
tá? Isso só está no livro. Isso é um coágulo na bexiga e isso é uma massa. A imagem é parecida, né? Então, como é que a gente consegue diferenciar? Explorando essa bexiga, vendo se está solto, quem é o paciente, se está com sangramento ativo. Nesse caso aqui, eu sabia que era um coágulo porque estava solto e porque eu tinha feito ultra na semana anterior. E a gatinha não tinha, ela teve um episódio de sangramento, eu fiz a ultra e apareceu. Essa gatinha aqui, esse gatinho, ele já não tinha sangramento, essa massa era palpável, dura, e estava numa posição já causando repercussão para as pelves renais, já estava infiltrando nos ossos laterais e já tinha de uma pilectasia já obstrutiva discreta, tá? Então, era o diferencial. Sobre a uretra, pessoal, o que a gente tem que saber? A gente só pega a uretra proximal à bexiga, esse pedacinho da uretra que é perto da bexiga. Quando ela entra no canal pélvico, eu já não consigo ver. Então, a ultra não vê a uretra toda. Se o problema estiver acontecendo na porção pélvica, na porção mais distal, a ultra não tem acesso, tá? Então, só que, logicamente, se o fluxo não está preservado, esse é o objetivo do exame, eu vou ver que ela vai estar dilatada nessa porção proximal. Então, eu já tenho um sinalizador de que eu preciso explorar a região da uretra pélvica e até mesmo a peniana. A peniana a gente consegue ver, né? A uretra ali na vulva também, eu tento dar uma olhadinha pelo acesso perianal, ali por trás, tá? Essa imagem da uretra normal é um tubinho, tá? Que muitas vezes não fica tão destacado. Ela dilatada, tubinho com líquido, tubinho preto, bexiga super distendida, né? Ela com a parede espessa aparente, então uma uretrite associada a uma cistite com a parede espessa, clássico e fácil de ver, tá? Uma bexiga não muito cheia, uma uretra não dilatada, mas um cálculozinho na uretra. Então, esse cálculo é sinalizador de que vai obstruir dali a pouco. Então, é importante ver. Se dá sorte do cálculo estar nessa porção da uretra, a gente já tem essa posição diagnóstica. Eu avalio a uretra peniana, né? Porque muitas vezes a gente consegue ver alguma coisa ali, desde que ela não esteja demasiada, com o gato muito desconfortável, já está acabando, tá, meus amores? Esse caso clínico aqui era um gato que chegou com dor intensa e a gente na ultra via uma peritonite em volta da bexiga e uma bexiga vazia. Era só o que a gente via. Coletamos esse líquido livre que tinha e na análise, como a bexiga estava vazia e tinha uma reação inflamatória em volta, né, enfim, uma peritonite ali, dentro da análise a gente optou por dosar a creatinina do líquido, porque é muito pouco provável, mas tinha a possibilidade dessa bexiga estar rompida, apesar de não ter histórico de trauma nenhum. A gata simplesmente estava prostrada. E na análise do líquido deu que a creatinina estava, acho que 4 vezes a creatinina do sangue. Então a gente começou a suspeitar de um uroperitônio. E, de fato, na cirurgia foi confirmado, tá? A bexiga estava rompida, a gente não sabe o que aconteceu, se foi uma cistite já com uma lesão de parede mais importante, se a gata teve um trauma. A gata era de um casal de senhores bem idosinhos e as informações não estavam muito precisas. Então, daí a importância de você, quando drenar um líquido, quer dizer, um paciente com uma clínica aguda, que acabou de dar entrada, você não sabe muito do histórico, detectou o líquido livre no ultrassom, drenar, para ver se é sangue, se for líquido, e a reação inflamatória está perto da bexiga, de órgão oco, dosar uma creatinina do líquido para ver se pode ser bexiga. E até se não chegar a conclusão nenhuma e o paciente está numa clínica aguda, a laparotomia exploratória é um recurso, porque pode ter algum vaso, alguma coisa rompida ali que o ultrassom não está tendo sensibilidade para pegar. Essas duas imagens a gente já viu, né? Vamos passar aqui para essa outra. Esse caso eu achei muito importante e só para destacar para vocês. Era uma gatinha de 20 anos, que eu vinha fazendo acompanhamento dela depois de uma pancreatite, e eu fiz a última ultra com essa bexiga, com bastante celularidade, né? E na ocasião, ela, enfim, ficou muito estressada porque voltou para a clínica, ela teve que fazer uma lavagem, porque ela era constipada. Chegando em casa, ela fez um episódio de hematúria muito intenso, perdeu muito sangue pela urina, isso logo no dia do ultrassom, e ficou urinando muito sangue nos próximos 4 dias, até que a doutora pediu para refazer essa ultra, porque estava muito preocupada, porque a gata estava muito prostrada. E quando eu fui refazer, para minha surpresa, eu me deparei com uma massa dentro da bexiga, né? Um grande coágulo de quase 10 centímetros. Parecia um tumor. E eu só concluí que não era um tumor porque eu tinha feito um ultra antes. Então, só para destacar para vocês, assim, como é
como as situações mudam em poucos dias, como às vezes a imagem parece uma coisa e não é, e como a gente tem que ter muito cuidado quando a gente pega um diagnóstico, né, dessa magnitude, porque a minha grande preocupação ali era se essa gata tivesse vindo para mim naquele momento, eu pensaria no tumor, ou se aquela gata, de repente, saísse do nosso atendimento e fosse para um outro lugar. Com certeza, um profissional, vendo uma gata de 20 anos, uma massa de 10 centímetros na bexiga, ia falar que era uma neoplasia de bexiga. E essa gata, ela, depois que formou esse coágulo, ela teve que tomar transfusão, porque baixou muito o hematócrito dela. Ela ficou ainda muito tempo com esse coágulo na bexiga, e ela meio que rateou na recuperação. A tutora, graças a Deus, confiou muito no nosso trabalho e continuou com a gente ali para que a gente pudesse, enfim, mostrar que estava tudo certo. E no final ela acabou expelindo e dissolvendo esse coágulo. E a gente agradeceu essa oportunidade, porque a gente talvez não soubesse, é super natural o cliente, o tutor, buscar uma outra opinião, né? E ela poderia perfeitamente ter ido buscar um outro atendimento, já que a gatinha não estava evoluindo bem. Mas isso não aconteceu, a gente conseguiu ter o desfecho dessa bexiga depois do tratamento voltar ao que era, tá? Então não era tumor. Acabamos! Ó, para a gente terminar, já pedindo aqui desculpa, não sei se eu passei muito do tempo, o que a gente tem que destacar? Esse é o último slide, depois tem só uma despedidazinha com as fotos nossas aí na faculdade. A ocorrência elevada das doenças no sistema urinário, a imagem